Inicie agora, na 98.3, Lindomar Motivando Você. Para psicólogo, palestrante motivacional e escritor, Lindomar Cachoeira. Para falar de motivação, entusiasmo, felicidade, harmonia, equilíbrio, plenitude, saúde, amor, paz, assertividade e luminosidade. No ar, Lindomar Motivando Você. Você. Sinta-se bem-vinda, sinta-se bem-vindo você que está ligado na Paz no Vale FM. Mais um encontro semanal do Lindomar Motivando Você. Continuando com os nossos temas, dando, claro, continuidade ao tema plenitude espiritual. O Lindomar Motivando Você, nos últimos encontros, nos últimos programas, tem trabalhado a plenitude espiritual, que é a busca da evolução contínua para o bem, para a paz e para o amor. Sabemos que vivemos em sociedade e viver em sociedade, com certeza, é gerenciar desafios. Viver em sociedade, com certeza, é lidar com o desconhecido, é lidar com a rotina, é lidar também com surpresas, sabendo que a vida é uma inconstância. A vida, na verdade, se manifesta intrincada nesse universo dinâmico, nesse universo multidimensional, que é a nossa própria experiência inserido nesse próprio universo, porque cada ser humano faz parte desse universo. A grande besteira nossa é acharmos que nós estamos dissociados do universo. Não estamos. A grande besteira nossa é acharmos que nós estamos dissociados da natureza. Não, o ser humano é uma centelha divina, o ser humano faz parte da natureza. E para que estejamos motivados, para que estejamos cada vez mais aptos a lidar com os desafios da vida, precisamos sim trabalhar a evolução contínua para o bem, a paz e o amor. E esse bem, essa paz, esse amor em todos os setores da vida, em todos os quesitos da vida, em todos os aspectos da vida. É claro que a busca da evolução vai tratar especificamente como que eu lido com os seres humanos. E quais são as saídas para que o meu desempenho, para que o meu comportamento para com os seres humanos possa ser cada vez mais adequado, mais inserido na proposta da evolução espiritual, que é a busca individual de cada ser humano. Eu tenho certeza que todo ser humano vai evoluir. Num momento ou em outro momento, em múltiplas oportunidades, todo ser humano vai evoluir, todo ser humano vai evoluindo na sua própria vida. Claro, cada um ao seu ritmo, cada um na sua própria natureza, cada um nas suas próprias características, cada um procurando respeitar o espaço de cada um, porque cada um de nós vai ter seu próprio tempo. Cada um de nós pode entender que cada ser humano tem seu próprio tempo, a sua própria natureza, suas próprias
características. Então essa nossa individualidade, essa nossa individualidade multifacetada, essa nossa individualidade rica e ao mesmo tempo complexa, simples e ao mesmo tempo global, é que vai dar esse tom da natureza, que vai dar essa diversidade na natureza, é que vai dar essa diversidade na sociedade. Somos seres sociais, inseridos numa sociedade, inseridos no meio, e esse meio é diverso, porque é feito de muitos seres humanos, com muitos objetivos, com muitas buscas, seres humanos que sofrem, seres humanos que se sentem aliviados, seres humanos que muitas vezes estão doentes, seres humanos que muitas vezes estão gozando de plena saúde, seres humanos que muitas vezes podem estar alucinando, seres humanos que muitas vezes podem estar, na verdade, usufruindo de uma lucidez muito mais acentuada, muito mais coerente com a realidade pura, divina, que se apresenta. E é claro que um dos maiores desafios do ser humano é lidar com a própria realidade. Não só com a realidade que se manifesta, entre aspas, fora dele, mas também com a realidade que se apresenta dentro dele, porque cada um de nós vai ter sua própria realidade. Cada um de nós vai fazer uma leitura do mundo fora, baseado no meu mundo dentro. Nós vamos ter visões diferentes, nós vamos ter percepções diferentes, nós vamos ter escolhas diferentes, nós vamos ter percepções e preferências, essencialmente preferências diferentes. Veja, você prefere tais coisas, tais comidas, tais bebidas, tais ambientes sociais, tais leituras, né? Opta por essa ou aquela religião, e as pessoas à tua volta também têm esse direito e também fazem as suas próprias escolhas. Isso vai tornando o nosso universo, a nossa sociedade, cada vez mais diversa, cada vez mais diversificada, e aí aumentam as dificuldades, onde que ao mesmo tempo aumentam as facilidades. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que a diversidade aumenta as nossas dificuldades de entendimento, essa diversidade também aumenta as nossas facilidades de entendimento. E é claro que as facilidades de entendimento, elas vão acontecer quando o semelhante está lidando com o seu próprio semelhante. Quando eu estou, por exemplo, conversando com uma pessoa, dialogando com alguém, e esse alguém tem mais ou menos as mesmas preferências que eu tenho, fica muito mais fácil de eu interagir com esse alguém. Do contrário, também podemos fazer análise das dificuldades. Quando eu estou lidando com alguém que as preferências desse alguém, em sua maioria, são diferentes das minhas preferências, é claro que aqui existe um desafio e até mesmo, entre aspas, uma dificuldade de entendimento, porque as nossas preferências, as nossas escolhas são diferentes. E por incrível que pareça, por mais que aumente a tecnologia da comunicação, por mais que nós estejamos numa rede mundial ligada pelos computadores, que é a internet, por mais que hoje nós temos os canais de comunicações muito mais fluídicos do que nós tínhamos há 100, 200, 500, 1000 anos atrás, o que nós detectamos na prática e na realidade é que o diálogo entre os povos tem diminuído cada vez mais. Olha que paradigma, olha que utopia, na verdade, olha que utopia. Quanto mais nós temos meios de comunicação que facilitam, que nos permitem saber online o que está acontecendo de dramático, de importante em qualquer parte do mundo, concomitantemente a toda essa tecnologia, os seres humanos têm se comunicado cada vez menos. Isso é tanto verdadeiro que a gente pode olhar para dentro dos nossos lares. Isso, olhar para dentro da família, as pessoas com as quais nós convivemos. Cada vez menos temos nos comunicado. Comunicação é multifacetado também,
Mas aqui eu estou falando da comunicação oral, da comunicação verbal, da comunicação olho no olho, a pessoa olhar para as pessoas, dialogar, se encontrar. Nada em absoluto, ouvintes, nada em absoluto substituirá o contato pessoal, o contato ao vivo, essa característica tão bonita que nós humanos construímos ao longo da nossa própria história. Por isso que a conduta do bem, a paz e o amor, ela vai se consolidando essencialmente no nosso contato diário, no nosso contato com os seres humanos, na nossa vida em sociedade. E viver em sociedade implica nós termos em mente desafios sociais. Viver em sociedade implica nós termos a consciência que muitas vezes esse conviver nos trará prazer e ao mesmo tempo esse conviver poderá nos trazer sofrimento. Por exemplo, o que devemos sentir quando alguém nos agride? Esta é uma pergunta circunstancial para a evolução contínua do espírito, para a conduta do bem. O que devemos sentir quando alguém nos agride? É claro, porque a agressão todos nós já sofremos. Quando alguém chega e pratica uma agressão, essa agressão ela pode ser moral, ela pode ser uma agressão verbal. Não vamos partir para a agressão física, que talvez você que está me ouvindo não tenha vivido uma agressão física. Talvez você que esteja me ouvindo já tenha vivido uma agressão física. Mas quando alguém me agride, o que eu sinto? Uma raiva, uma vontade de devolver. Claro que primeiro é uma sensação horrível. E essa raiva, esta emoção em geral, produz em nós uma emoção muito desagradável, uma emoção que nos incomoda. Mas, ouvintes, se nós deixarmos essa emoção, ela vai produzir uma resposta imediata. Esse é o grande desafio, esse é o problema. O sentir vai para o pensar, mas se eu não penso muito, volto diretamente para o sentir, para o agir, para a ação. Quer dizer, aquela emoção de raiva surge em mim. Eu não a elaboro. Eu não penso, eu não reflito. É por isso que Cristo, na sua lucidez, dizia: conte até 10. E claro, o conselho de Jesus de contar até 10 é para que eu possa elaborar o meu sentimento, para que eu possa usar a faculdade do pensar, do refletir, para elaborar o meu sentimento. Porque o Lindomar Motivando Você, ele tem essa proposta de proporcionar a você uma reflexão profunda acerca dos comportamentos. A motivação está ligada diretamente com os comportamentos. Os comportamentos, na verdade, são sintomas da nossa motivação interna. E a nossa motivação interna, muitas vezes, ela é produzida por uma reação e não por uma proação, de sermos proativos, de refletirmos antes para decidirmos que comportamento, que emoção eu devo produzir. Então, a motivação está diretamente relacionada com a capacidade humana de elaborarmos o nosso pensar e permitir que o nosso pensar produza atitudes e comportamentos que possam estar alinhados com a evolução, que possam estar alinhados com soluções, que possam estar alinhados com a harmonia, que possam estar alinhados
com a dissolução de conflitos, de atritos e até mesmo de mal-entendidos. Por isso que Cristo, na sua lucidez, conte até 10. Contar por quê? Por que contar até 10? Contar significa, ouvintes, elaborar mentalmente aquela emoção. Porque se eu não elaborar mentalmente aquela emoção, o caminho é muito rápido. Aí eu vou ser reativo. Porque o sentir passa lá dentro e volta no agir. Então o sujeito me agride, eu dou-lhe um soco na cara. Não penso nem para fazer. Eu estou sendo aqui muito mais acionado pelo meu instinto animal do que pelo meu instinto racional de seres humanos que pensam, que elaboram profundamente o pensar. Ele me xinga, por exemplo, e eu xingo também. Ele xinga seu, e aí eu respondo sua. Em geral, eu comento, a pobre da mãe do sujeito que sofre as ofensas. Como devo fazer? Como devo agir? O Cristo deu a dica. Quando você recebe algo lá fora, processe esse algo. Não permita ter uma reação instantânea a esse tipo de entrada. Recebe algo, portanto, elabore esse algo. Passe por dentro de você. Trabalhe esse algo antes que o agir aconteça. E trabalhar dentro de você é uma coisa muito curiosa, porque, por exemplo, um fulano vem e pratica uma ofensa moral, aí vem aquela raiva dentro de mim. O primeiro momento é a raiva. Eu tenho que aprender a trabalhar essa raiva. Como é que nós vamos fazer isso? Como que eu vou trabalhar essa raiva? Quando um sujeito nos agride, temos que criar o hábito de olhar o que ele está trazendo dentro dele. Tem que ser visto como alguma coisa que não deve produzir raiva em mim. Porque se eu simplesmente deixar que a raiva ocorra dentro de mim, eu vou sentir raiva. E sentir raiva não é produtivo. Sentir raiva não é evolutivo. Sentir raiva não é bom. Sentir raiva, sentir ódio, sentir tristeza. E quando esses sentimentos de raiva, de ódio e de tristeza, eles vão se repetindo muitas vezes, horas e horas seguidas, dias e dias seguidos, semanas e semanas seguidas, meses e meses seguidos, e por que não dizermos, anos e anos seguidos, a metafísica da saúde, que tem como função primordial e sagrada estudar a causa da causa das doenças, ela vai detectar que esses sentimentos de raiva, ódio, mágoa, tristeza vão produzir no corpo humano uma doença chamada câncer. É, isso mesmo. A medicina, nossa maravilhosa ciência médica, ela estuda a causa das doenças. A metafísica, ela vai muito mais fundo, no transfundo. Ela vai estudar a causa da causa, ou seja, quais são as emoções que estão disparando os desajustes físicos, os desajustes comportamentais, que vão, na verdade, produzir uma doença. Que vão, na verdade, ser a chave, o gatilho para produzir uma doença. Então, isso não é bom. Eu preciso treinar as minhas emoções. Eu tenho que imediatamente partir para a experiência do trabalho constante disso, de refletir, de analisar, de pensar. Portanto, todas as agressões que surgem fora de mim, eu tenho que, de alguma maneira, ouvintes, representar na minha mente, no meu coração, na minha alma,
como alguma coisa que pode ser ressignificada e não interiorizada, não deixar que adentre no meu mundo íntimo, no meu coração, essa agressão. Eu preciso evitar de sentir-me agredido. Porque se eu me sentir agredido, a emoção da raiva é muito rápida. Ela vai aparecer e ela vai gerar consequências. Eu não posso me dar o direito. Não é direito, né? Na verdade, eu não posso entrar nessa vibração baixa, essa vibração animal, de deixar com que essa raiva me domine. Eu não posso. Porque se eu permitir que essa raiva me domine, eu vou ter condutas que impedem a minha conduta do bem, que impedem a minha evolução. Portanto, eu não devo ter essa emoção se eu quiser avançar no progresso, se eu quiser avançar na conduta do bem. Mas se você pode até falar, mas Lindomar, você está brincando comigo, o cara vem e me agride, eu não vou ter raiva. Claro que a primeira reação nossa, a primeira emoção que surge das nossas experiências como animais inferiores é raiva. Mas se eu quiser trabalhar as minhas emoções superiores, as minhas emoções divinas, se eu quiser disponibilizar espaço para as emoções divinas em meu coração, em meu corpo, eu preciso elaborar essa emoção. Não essa emoção dinossáurica, antiga, quando vivíamos lá no seio dos animais. Quando o animal agride o outro, a reação é imediata. Então nós temos aquela ação exterior violenta que entra em nós pelo nosso sentir e imediatamente, ouvinte, nós temos que trabalhar o pensar. E é numa velocidade tamanha que reestruturamos. Nós precisamos reestruturar o nosso pensar. É quando nós verificamos o mundo lá fora e percebemos que as ofensas, na verdade, são comportamentos isolados. E aí nós perceberemos que não tem lá fora ofensores. Tem pessoas que estão desorientadas, desequilibradas, que naquele momento está produzindo uma ação de ofensa. Você olha lá e diz assim, fulano está doente. Coitado. Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou me ofender com um doente? Ou até mesmo com uma criança? Nossa, quanta infantilidade! No momento que eu passo a olhar para essas ações violentas, como ações infantis, ações doentias e desequilibradas, de indivíduos que nesse momento estão com um senso de conduta do bem ainda muito atrasado, na hora que eu trabalho isso, olhe, é o pensar trabalhando isso. Quando o pensar idealiza o mundo lá fora adequado, todas as ações das crianças não podem produzir em mim uma ação de raiva. Uma criança ou uma pessoa que está doente, ou um indivíduo que no momento não está passando por um bom dia. É nesse momento, ao invés de eu sentir raiva, eu transformo a raiva em reprovação. Ou apenas reprovo a conduta isolada daquele ser. Aquilo que ele fez, ele não deveria ter feito. É reprovável. Mas eu não tenho a raiva que não produzia em mim o ódio, vingança e etc. Porque a raiva, ela costuma ter a sua consequência. Ela produz mais emoção de raiva. E essa raiva pode se transformar em ódio, que vai gerar uma ação violenta. E por isso que o mundo muitas vezes tem tantas guerras, tantos desentendimentos. Por isso que no momento em que eu só reprovo e eu separo o ser humano da sua atitude, percebo que aquele ser humano está passando por um momento de dificuldade, mas que na essência ele também é meu irmão meu, ele também é filho de Deus. De alguma forma ele está buscando ser feliz, do jeitão dele, da forma dele. De alguma forma ele também já passou por muitas dificuldades. E eu começo a elaborar o refletir dentro de mim.
E eu preciso fazer isso, porque se eu não reprovar a ação equivocada, eu posso virar um insensível. E eu estou deixando de trabalhar a minha capacidade de sentir. Aí eu vou virar um objeto, vou virar uma porta. Aí se eu sou uma porta, uma parede, não sentir nada, só se fosse uma parede, para não sentir nada. Eu tenho que sentir alguma coisa dessa conduta do outro, dessa agressão do outro. O que eu vou sentir? Uma boa sugestão aqui é a reprovação. Ele agiu mal, mas não brotou em mim a emoção da raiva. Que bonito isso, né? Não brotou em mim a emoção da raiva. Agora eu estou falando aqui, né? Isso para você. Mas isso requer muito tempo de trabalho para conseguir isso. Muito tempo de trabalho. Durante muito tempo nós sentimos raiva. Aí com o tempo vai amenizando. É uma raiva muito alta, que quase vira ódio. Daqui a pouco só sentimos a raiva, mas não deixamos ela prosseguir. Ela não se transforma em ódio, não se transforma em violência, mas ela ainda é uma raiva. Eu vou sentindo a raiva, em vez disso, uma vez ou outra, eu vou sentindo a raiva vai diminuindo, porque eu vou trabalhando no mental, eu vou usando a cabeça. Olha o sujeito, olha a atitude dele, ele está doente. É o mundo lá fora, tem pessoas perturbadas. Toda agressão não pode ser sentida com raiva. Então eu vou elaborando. É o pensar, como dizem os filósofos, eu tenho a vontade. É a vontade mais o pensar, alterando o meu sentir. Ao invés de eu sentir raiva, eu vou sentindo reprovação. Mas para que eu possa fazer a alteração nesse canal, que é o canal do sentir, eu preciso trabalhar isso, porque para brotar dentro de mim essa mudança, impedindo que a raiva surja dentro de mim, eu preciso usar o pensar, a vontade e o querer. Preciso estar atuando o tempo inteiro, o tempo todo. Isso vai acontecendo com o tempo, com as diversas experiências. Por isso vão entender Jesus Cristo sendo agredido sem sentir raiva. Gente, ouvintes, dá para imaginar Jesus com raiva? Não dá. Dá para imaginar como ele é capaz de ter recebido todas aquelas agressões verbais, morais, físicas, dos mais diversos tipos, sem perder a serenidade? Algo parecido ocorre, para citar um exemplo mais concreto, por exemplo, com os profissionais de saúde. Você pode agir como um profissional age. Claro que você, de repente, não é um médico, não é alguém da área da saúde, não é um psicólogo, não é um parapsicólogo, mas é preciso, muitas vezes, usar o controle emocional produzindo frieza, produzindo raciocínio. Não é que você vai ser insensível, não que você não reagiria, mas você, na verdade, vai compreendendo aquele doente. Vai compreendendo que ele está no momento do uso. Vai entendendo que ele precisa de tratamento. Vai entendendo que ele precisa de alívio da sua própria dor. Que ele está sensível. Que ele está sentindo um desequilíbrio. Que ele está sentindo alguma coisa ruim. E nesse momento ele não está tendo muita saída. Então eu preciso impedir que isso entre adentre meu mundo íntimo. Eu posso elaborar o meu sentir para seguirmos os ensinamentos de Jesus, para termos serenidade. É claro que quando você está lidando com pessoas que têm comportamentos equilibrados, óbvio que você está num contexto favorável para o equilíbrio, para a serenidade. É nos desafios, é na hostilidade que nós somos conclamados a usarmos o nosso estoque de serenidade. É nesses momentos que nós somos conclamados a usar a nossa tranquilidade. É nesse momento que nós somos chamados para usarmos a nossa paciência.
por isso que a vida é cheia de surpresas. Por isso que a vida não é uma linha estável. Por isso que a vida, na verdade, é um milagre que se apresenta diariamente. E para você que está nos ouvindo, eu quero fazer uma pergunta circunstancial. Se não houver amanhã, quando eu estava aqui com o presidente da rádio, da 98.3, A Paz no Vale, nosso querido amigo Silvano, né, que trabalha na farmácia e que é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, um grande amigo nosso. E nós estávamos comentando, por exemplo, um pouquinho sobre 2012, né, essa profecia maia que existe acerca do 2012. Eu estava comentando, mas Silvano, olha que coisa notável, porque a profecia maia prevê, entre aspas, né, o fim do mundo em 2012. Essa profecia, ela ocorreu muito cedo, antes de 1800. Eu comentava com o Silvano que os estudos comprovam, isso é oficial, que depois de 1800 houve uma mudança no calendário. Depois de 1800, para quem não sabe, o mundo inteiro passou a usar o calendário gregoriano. E o calendário gregoriano, ele tem 12 meses. Mas quando a profecia maia aconteceu, quando eles fizeram essa profecia, o ano só tinha 10 meses. Junho e julho não tinha. Então, por mais assustador que possa parecer para você que está nos ouvindo, baseado na profecia maia, o ano que vem não é 2012. Existe uma defasagem, um desencontro de datas no calendário, porque depois da profecia adotou-se um outro calendário, o calendário gregoriano. Então existem muitos mistérios, né? O ser humano, quando ele quer adentrar em mistérios dos quais Deus ainda não disponibilizou, acontecem essas bagunças. Acontece que a gente não acessa toda a verdade e, com certeza, nós ainda não estamos preparados, né, ouvintes, para assimilarmos toda a verdade necessária para a nossa sublimação. É por isso que nós nos encontramos nesse plano terreno. E eu quero voltar à minha pergunta. E se não houver amanhã? Essa é uma pergunta substancial. Para você que tem o pai e a mãe vivos, né? E se amanhã eles não estiverem mais com você? Para você que tem esposa, e se amanhã sua esposa não estiver mais com você? Para você que tem esposo, né? Você que está me ouvindo, e se amanhã o seu esposo não estiver mais com você? E para você que tem filhos, como eu tenho um filho, e se amanhã o seu filho não estiver mais com você? Né? Meu querido Lucas, que está aqui, que é apaixonado pela namorada dele, né? Como que é o nome da sua namorada, Lucas? A Renata, né? A Renata, que é a namorada do meu querido amigo Lucas, nosso técnico aqui das máquinas, a 98.3, né, Lucas? Não, imagine se amanhã sua namorada não estiver mais com você. Ela tiver morrido, né? Se não houver morrido. Para você que está me ouvindo, você é mulher, você que tem namorado, né? E se amanhã seu namorado não estiver mais com você? Ou para você, né, Lucas, né, os homens, eu, enfim, e se amanhã a namorada não estiver mais com você? E se não houver amanhã, os amigos queridos que você tem, e se não tiver mais amanhã, se não tivermos mais, a tua irmã, o teu irmão, né? E se não houver amanhã, ouvintes, nós precisamos nos questionar e verificarmos como estamos vivendo a nossa vida hoje. É preciso nos questionarmos, e se não houver amanhã, como está sendo a nossa conduta do hoje? Como é que nós estamos lidando com as emoções e com as oportunidades que estão disponíveis hoje? Jesus disse: não vos aquieteis com o dia de amanhã, vivam hoje. Então a pergunta, se não houver amanhã, não é para você se preocupar se haverá ou não amanhã. A sugestão do Lindomar Motivando Você é que você viva a sua vida com plenitude, maximizando as oportunidades.
Se você tem a namorada, curta a sua namorada. Se você tem um namorado, curta seu namorado. Valorize, faça a sua parte. Honre com aquilo que é de seu dever, de sua obrigação. E assim, se você que é funcionário, trabalhe, cumpra seu horário, maximize seu desempenho, doe-se aquele trabalho que pode ser feito com amor, não importa o trabalho. Você varrer a rua ou fazer operações na bolsa de valores. Não importa a complexidade ou a simplicidade. Em tudo nós podemos colocar o nosso amor. E as pessoas que nos são caras, as pessoas que são do nosso convívio, nós precisamos perguntar: e se não houver amanhã? Não para ficarmos neuróticos. Oh, meu Deus, não! É para você maximizar as oportunidades que estão disponíveis neste momento, nesse instante. Viva o agora. Peça perdão, conceda perdão, declare seu amor. Dê o máximo de você no local de trabalho. Jamais se economize. Procure ser organizado, organizada. Procure ter disciplina. Procure cuidar da sua vida, aquela campanha que eu já lancei aqui em programas anteriores, né? Campanha Mundial pela Vida. Cada um cuida da sua, procure cuidar da sua vida. Então é fundamental nos perguntarmos. É fundamental nos perguntarmos: se não houver amanhã. Se não houver amanhã. Você está bem, você está com Lindomar motivando você. Se não houver amanhã. Sabe, eu que costumava deixar muitas coisas para amanhã, resolvi lhe dizer hoje o quanto você é importante para mim. Porque quando acordei pela manhã, uma pergunta ressoava na acústica de minha alma: e se não houver amanhã? Então, hoje eu quero me deter um pouco mais ao seu lado, ouvir suas ideias com mais atenção, observar seus gestos mais singelos, decorar o tom da sua voz, seu jeito de andar, de correr, de abraçar. Porque, se não houver amanhã, eu quero saber qual é a sua comida preferida, a música que você mais gosta, a sua cor predileta. Hoje, eu vou observar seu olhar, descobrir seus desejos, seus anseios, seus sonhos mais secretos e tentar realizá-los. Porque, se não houver amanhã, eu quero ter gravado em minha retina o seu sorriso, seu jeito de ser, suas manias. Hoje, eu quero fazer uma prece ao seu lado, descobrir com você essa magia que traz tanta serenidade. Quero subir aos céus com você pelos fios invisíveis da oração. Hoje, eu vou me sentar com você na relva macia, ouvir a melodia dos pássaros e sentir a brisa acariciando meu rosto colado ao seu, em silêncio e sem pressa. Hoje, eu vou lhe pedir por favor, agradecer, me desculpar, pedir perdão se for necessário. Sabe, eu sempre deixei todas essas coisas para amanhã. Mas o amanhã é apenas uma promessa. O hoje é presente. Assim, se não houver amanhã, eu quero descobrir hoje qual é a flor de que você mais gosta e lhe ofertar um belo ramalhete. Quero conhecer seus receios, aconchegar-lhe em meus braços e lhe transmitir confiança. Hoje, quando você for se afastar de mim, eu vou segurar suas mãos e pedir para que fique um pouco mais ao meu lado. Sabe, eu sempre costumo deixar as palavras gentis para dizer amanhã, carinhos para fazer amanhã, muita atenção para prestar amanhã. Mas o amanhã talvez não nos encontre juntos. Eu sei que muitas pessoas sofrem quando um ser amado embarca no trem da vida e parte sem que tenham chance de dizer o que sentem.
E sei também que isso é motivo de muito remorso e sofrimento. Por isso, eu não quero deixar nada para amanhã. Pois se o amanhã chegar e não nos encontrar juntos, você saberá tudo o que sinto por você e saberei também o que você sente por mim. Nada ficará pendente. Quero registrar na minha alma cada gesto seu. Quero gravar em meu ser para sempre o seu sorriso. Pois se a vida nos levar por caminhos diferentes, eu terei você comigo, mesmo estando temporariamente separados. Sabe, eu não sei se o amanhã chegará para nós, mas sei que hoje eu posso dizer-lhe o quanto você é importante para mim. Seja você meu filho, minha filha, meu esposo ou esposa, um amigo talvez. Você vai saber hoje o quanto é importante para mim. Porque se não houver amanhã, amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas poderão estar diferentes. Hoje significa o seu momento de agir, semear, investir suas possibilidades afetivas em favor daqueles que convivem com você. Hoje é o melhor período de tempo na direção do tempo sem fim. Você está bem, você está com Lindomar motivando você. É necessário, é urgente que façamos esses questionamentos, se não houver amanhã. Quantas vezes nós perdemos o nosso controle emocional? Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é necessário ser feito porque achamos que teremos a eternidade inteira para fazermos aquilo que precisa ser feito? Na verdade, a vida ela se apresenta muitas vezes como oportunidades únicas e sagradas de exercermos a nossa ação, de exercermos o nosso comportamento focado para a nossa própria evolução, para o bem essencialmente das pessoas que a gente tem um convívio mais íntimo e mais próximo. Então, ouvinte, evitamos que pequenos detalhes, que pequenas besteirinhas estraguem aquele dia maravilhoso. Evitamos que pequenos detalhes, pequenas besteiras diminuam o valor que as pessoas têm. Tudo é sublime, tudo é transitório. Essa vida é transitória, veja que coisa interessante. Veja bem, você que está me ouvindo nesse instante, independente, sabendo que o Lindomar motivando você, não é um programa onde a gente aborda religiões. É claro que eu vou falar de Jesus, vou falar de Deus, que fazem parte das minhas crenças, Eu não sei qual que é a sua crença. Eu sei que você que está me ouvindo, você poderá ser um evangélico da Assembleia de Deus, ou de uma outra igreja evangélica, da Batista. Você poderá ser um católico, você poderá ser um espírita, não importa a sua crença religiosa. Mas de uma coisa nós temos certeza. Eu tenho certeza que você concorda comigo. A existência da morte. É por isso que os monges antigos, quando eles se encontravam, eles não diziam bom dia, boa tarde, oi, boa noite, olá. Eles diziam em latim, memento mori. E o memento mori, você sabe o que significa memento mori? Memento mori significa lembra-te que tu vai morrer. É um lembrete que cada um de nós vai fazer essa passagem, esse mistério que é a própria morte.
Aí quando o monge se encontrava com outro monge, ele dizia, memento mori. E você sabe o que o outro monge respondia para ele? Ele respondia bem assim, carpe diem. E o carpe diem, traduzindo do latim para o português, significa viva bem o dia de hoje. É que coisa notável, né? Era quanta sabedoria neste cumprimento dos monges antigos. Memento mori, carpe diem. Lembra-te que tu vai morrer. Viva bem o dia de hoje. É por isso que nós precisamos trabalhar urgentemente os sentimentos nobres, os comportamentos nobres. E são diversos comportamentos que a gente pode maximizar. Quando eu falo desenvolvimento e maximizar esses comportamentos e essas atitudes, ouvintes, eu estou me referindo àquilo que você já tem dentro de você. Exatamente, aquilo que você tem dentro de você. Todos nós temos uma camada enorme de perdão dentro da gente. Todos nós temos uma camada enorme de caridade, de perdão dentro da gente. Então, qualquer que seja o que eu for receber fora de mim acerca do comportamento das pessoas, bom ou mal, a melhor virtude que eu posso ter é o perdão. Porque se eu tiver que receber alguma coisa ruim, o perdão é maravilhoso, o perdão é sagrado, o perdão é divino. E é bíblico, né? Porque está escrito lá, perdoai 70 vezes 7. E a simbologia do 70 vezes 7 é perdoai sempre. Então, se eu tiver que receber alguma coisa boa também, o perdão também é maravilhoso. E o perdão é algo tão fantástico, né, que dá para a gente definir ele nessa frase: o perdão atua como se fosse um vento, impedindo que o mal gerado pelo próximo se instale em nosso mundo interior. Eu posso utilizar preventivamente o filtro do perdão. Porque quando eu utilizo, ouvintes, preventivamente o filtro do perdão, eu preservo a minha motivação. Claro, eu preservo a minha ótima sintonia. Eu preservo a minha paz de espírito, sem que o abalo me desestruture, sem que esse abalo me produza desequilíbrios. Exatamente. Se eu utilizo o filtro do perdão preventivamente, eu vou impedir que a ofensa entre dentro do meu coração, a ofensa como uma toxina emocional, envenenando a minha alma, envenenando o meu próprio coração. Eu impeço que essa ofensa adentre o meu coração. E o meu coração vai se preservando mais puro, mais íntegro, mais sereno, deixando os espaços da amorosidade, do amor, da compreensão, da compaixão se expandirem cada vez mais. Até porque, numa análise de responsabilidade individual, todas as vezes que eu me sinto ofendido, e eu sou ser humano, você também é ser humano, mas precisamos ter consciência, todas as vezes que eu me sinto ofendido, é porque eu estou numa sintonia de ofendível. Eu estou ofendível. Eu estou fragilizado. Eu estou fraco. Eu estou perturbável. Então eu preciso assumir a minha responsabilidade. Se eu não estou usando o filtro do perdão, como o próprio Cristo nos ensinou, é porque de uma certa forma eu ainda estou incompetente emocionalmente. E por isso que todo o mal produzido lá fora não passa por esse filtro. Esse filtro ele impede que essas toxinas adentrem no meu coração. Dessa forma o sujeito pode até ser violento comigo e eu não sinto ódio.
tem raiva e eu perdoo. O que eu vou produzir em mim mesmo não é a emoção da raiva diante da violência, diante da agressão. É a emoção da reprovação, apenas da reprovação. Eu reprovo a conduta dele, não ele, a conduta. Mas não sentir raiva, porque o perdão está colocado no interior do meu coração. O perdão está protegendo a minha imunidade. O perdão está me mantendo saudável. Esta é uma qualidade, é uma virtude que nós temos que trabalhar o tempo todo, porque é a virtude fundamental que o meu sentir precisa produzir em mim, emoções equilibradas. São as chamadas boas emoções. O amor, a alegria, a boa vontade, a fraternidade, a calma, a paciência. Todas essas emoções nobres, todas essas emoções lindas. É por isso, ouvinte, se eu tiver o filtro do perdão como um agente preventivo, não há nada que modifique o meu mundo emocional. Por isso que o Cristo era absolutamente tranquilo. Por isso que Mahatma Gandhi era absolutamente tranquilo. Porque eles tinham o filtro do perdão na faculdade do sentir. Nenhum mal penetrava dentro do mundo deles. Não há nenhuma emoção maligna que é produzida no seu mundo íntimo. Isso não é notável? É claro que isso é bastante difícil, desafiador, mas é possível. É possível. Nós, ouvintes, nós precisamos colocar esse filtro. Nós precisamos fazer uso preventivamente do filtro do perdão, para que a nossa motivação, para que a nossa alegria de viver, para que a nossa saúde possa ser maximizada. Claro que não é tão fácil assim. Se pudéssemos comprar esse filtro aí na loja e localizasse o local onde está o processamento do sentir e colocasse aqui, seria uma beleza, né? Mas como essa faculdade do sentir, o processamento do sentir, como eu disse, ele vai se elaborando com o passar do tempo, o tempo inteiro, com o pensar, com o querer, com a busca, com o trabalho, né? Esse filtro ele é muito dinâmico. Ele precisa, na verdade, ser vivido com as circunstâncias que a vida vai nos apresentando, e a gente vai tendo essa capacidade de produzir respostas eficazes. Precisamos estar abertos. Abra-se para essas possibilidades de modificação. Nós, seres humanos, nós somos por natureza modificáveis. E por sermos de natureza modificáveis, nós precisamos nos permitir a modificação. Para que possamos nos permitir a modificação, precisamos estar abertos, mas ao mesmo tempo com esse filtro impedindo que penetre o mal que vem de fora. O mal está lá fora e não precisa entrar dentro de mim. O sujeito pode ser violento, agressivo, problema dele. Lei de causa e efeito. Ele vai respondendo, ele vai crescendo com isso. Ele pode ir crescendo com isso. Agora, eu ser violento, agressivo, problema meu. Problema meu. Então eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Por isso o mal que me faz mal é o mal que eu faço, é a resposta que eu dou, não o mal que os outros me fazem. Pois o mal que os outros me fazem, ouvinte, é problema deles. Quem responde por eles são eles mesmos. O mal que eu faço, quem responde sou eu. E se eu não tiver o filtro preventivo do perdão, o mal de lá entrou em mim e agora virou o meu mal. E é problema meu. O sujeito me agrediu e eu fiquei com raiva, a raiva é problema meu. Embora, obviamente, na justiça divina, com o sentir, como o sentir tem um componente de fora, claro que também ele tem responsabilidade, mas eu estou me permitindo. É claro que eu sou responsável, claro que ele também é responsável, mas eu estou permitindo.
ouvintes. Eu estou permissivo a esse mal. Eu estou deixando. Às vezes as atitudes estão um pouco desalinhadas, né? Às vezes o comportamento está um pouco desalinhado. Mas você é um ser humano maravilhoso. Então, a sugestão dessa semana, coloque o filtro do perdão. Preventivamente. Né? Se alguém te faz o mal, e se você fica com raiva, o problema é seu também. Porque você está sendo permissivo, está deixando que essa toxina adentre o seu mundo íntimo. Eu quero encerrando o nosso encontro semanal com uma mensagem belíssima que eu selecionei especialmente para hoje, que chama-se Perdoar é Libertar-se. E a mensagem é assim: se alguém lhe atirasse uma pedra, o que você faria com ela? Você a juntaria e guardaria para atirar no agressor no momento oportuno ou jogaria a pedra fora? Trataria dos ferimentos e esqueceria a pedra no lugar em que ela caiu? Se você respondeu que guardaria para devolver no momento oportuno, então pense em como essa pedra irá atrapalhá-lo durante a caminhada. Vamos imaginar, vamos supor, que você a guarde no bolso da camisa, onde fica bem fácil pegá-la quando for preciso. Agora imagine como essa pedra lhe causará bastante desconforto. Primeiro porque será um peso morto e vai lhe dificultar a caminhada, lhe exigindo maior esforço para mantê-la no lugar. Segundo, porque cada vez que você for abraçar alguém, ambos sentirão aquele objeto estranho a machucar o peito. Terceiro, porque se você ganhar uma flor, por exemplo, não poderá colocá-la no bolso, já que ele, pedra, bolso estará ocupado com aquele peso inútil. Em quarto lugar, o seu agressor, ouvintes, poderá desaparecer da sua vida e você nunca mais voltará a encontrar ele. E nesse caso, terá carregado a pedra de forma inútil. Fazendo agora uma comparação com a ofensa, qualquer que você venha receber, podemos seguir o mesmo raciocínio. Se você guardar a ofensa para revidar em um momento oportuno, pense em como será um peso, uma toxina inútil a sobrecarregar você. Pense em quanto tempo perderá mentalizando o seu agressor e imaginando planos para vingar-se. Pondere quantas vezes você deixará de sorrir para alguém pensando em como devolverá a ofensa. E se você insistir em alimentar a ideia de revidar, com o passar do tempo, você se tornará uma pessoa amarga e infeliz, pois esse ácido guardado em sua intimidade apagará o seu brilho e a sua vitalidade. Mas se você pensa diferente e quando recebe uma pedrada, trata dos ferimentos e joga a pedra fora, perceberá que essa é uma decisão inteligente, pois agirá da mesma forma quando receber uma ofensa qualquer. Quem desculpa o seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre, pois perdoar é libertar-se. Ademais, quem procura vingança se iguala ao seu agressor e perde toda a razão, mesmo que esteja certo. Somente pode considerar-se diferente quem age de forma diferente
e não aquele que deseja fazer justiça com as próprias mãos. Em caso de agressões que merecem providências, devemos buscar o apoio da justiça e deixar a cargo desta os devidos recursos. Todavia, vale ressaltar que perdoar não é apenas esquecer temporariamente as ofensas, é limpar o coração de qualquer sentimento de vingança ou de mágoa. Ouvintes, pensem nisso. A pedra bruta perdoa as mãos que o ferem, transformando-se em estátua valiosa. O grão de trigo perdoa o agricultor que o atira ao solo, multiplicando-se em muitos grãos que, esmagados, enriquece a mesa. O ferro deixa-se dobrar sobre altas temperaturas e perdoa os que o modelam, construindo segurança e conforto. Perdoar, portanto, é impositivo para toda hora e todo lugar e todo instante, pois o perdão verdadeiro é como uma luz arremessada na direção da vida, que voltará sempre à fonte de onde o próprio perdão saiu. Queridos ouvintes, pensem sobre isso. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês e até a próxima oportunidade com Lindomar motivando você.